Vamos dar início ao painel Educação Tecnológica e e-Learning. E pedimos a todos que gentilmente mantenham seus celulares no silencioso. A interação e envio de perguntas é exclusivamente pelo aplicativo Connected Smart Cities. Para enviar perguntas e interagir, acesse o aplicativo do evento, clique em Agenda, selecione o palco atual, que neste caso é o número 4, e o painel Educação Tecnológica e e-Learning. A dinâmica será realizada em formato de mesa redonda. E para conduzir o debate, convido a diretora de Cidades Inteligentes do Smart Campus Facens, do Centro Universitário Facens, senhora Regiane Helva Romano. Convidamos também os palestrantes, começando pelo professor da USP, Universidade de São Paulo, Flávio Soares Correia da Silva. O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Açaí, Igor Lima Freire Oliveira. A secretária de Gestão e Projetos Estratégicos da Prefeitura de Campo Grande, Catiana Sabadim. E o CEO da Universaúde, Érico Vasconcelos. Passo agora a palavra para a Regiane Helva Romano. Bom dia. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Oi. Agora sim. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aos meus colegas por estarem aqui conosco. Nós vamos falar hoje sobre um tema importantíssimo que é a área de educação, que é a base da sociedade, né? E toda vez que a gente fala em educação, infelizmente o público, você vê que corre da educação, que é simplesmente a base de tudo. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre como preparar esses gestores públicos e privados no desafio tecnológico na área de educação, assim como todas essas ferramentas de tecnologia, como a gamificação, a realidade virtual, a realidade aumentada, toda essa parte de plataformas, podem ser utilizadas na área de educação através de microlearnings e de educação modular. Aqui comigo eu tenho pessoas ilustríssimas, né, que vão falar. Então nós temos o professor Flávio, ele é da Universidade de São Paulo, o Igor, que é secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Açaí, a senhora Catiane Sabadim, que é secretária de Gestão de Projetos Estratégicos e é da cidade que eu amo, a cidade dos meus primos, lá de Campo Grande, e o Érico, que é CEO do Universaúde. E também a gente já tem conversado bastante sobre vários assuntos, né? Eu vou começar então pelas apresentações. Professor, por favor, fique à vontade. Eu gostaria de pedir para a mesa colocar aí a apresentação do professor Flávio Soares Correia. Obrigado. Bom dia a todos agora. Todos podem me ouvir? Sim? Ah, tá bom. Então, muito bom dia. Obrigado, professor Regiane. Obrigado a todos pela oportunidade de estar participando aqui dessa mesa. A gente vai poder discutir alguns temas que eu acho que são realmente importantes para a sociedade de maneira geral, para a administração pública especificamente. Eu estou tendo a oportunidade de apresentar algumas ideias aqui, junto com colegas tão ilustres que estão participando, e eu estou tendo a oportunidade de participar da mesma mesa com eles. Espero trazer algumas coisas interessantes para vocês. Como vocês podem ver, eu não estou nem usando fone de ouvido, eu sou um novato absoluto em formato, em apresentações com este formato, e inclusive a apresentação que eu preparei, eu não tinha muita ideia de como que deveria ser organizada. Eu preparei uma apresentação um tanto extensa, tem uma quantidade de slides aí grande, que eu vou disponibilizar para quem tiver interesse posteriormente, quem quiser alguma apresentação posterior, né, da forma completa, aí eu vou ter grande prazer em apresentar.
Então eu vou pedir licença para os senhores, eu tenho aqui desse conjunto de slides, eu vou ficar sambando com eles para frente e para trás e apresentar apenas alguns seletos slides aqui para apresentar o cerne do que eu acho que é uma questão muito importante de maneira geral para quem está aqui hoje, que eu suponho que sejam pessoas interessadas em construir produtos, conteúdos e materiais para a formação continuada de quem participa do mundo profissional em geral, mas da administração pública especificamente, ou quem está sentindo a necessidade de consumir esse tipo de material. Então, são alguns questionamentos, algumas considerações que eu quero trazer, muito brevemente, para acho que a gente levar em conta. Eu estou tendo também o privilégio, a oportunidade de ser o primeiro a falar, para talvez trazer já para a gente discutir aqui. Então, vamos lá. Então, isso aqui seria a apresentação geral, ia tratar todos esses assuntos em conjunto de slides meio grandão. Eu vou pular lá para frente e depois eu volto para cá para começar por aqui. Citando um designer muito importante, pelo menos na área de ciência da computação e também na área de design, foi o vice-presidente da Apple, no setor de design de produtos e tudo, que é o Don Norman. E ele nos traz esse alerta aqui, que vai dar o tom, eu desconfio, que das apresentações de maneira geral nossas aqui, mas da minha especificamente com certeza. Quando a gente fala de educação à distância, tecnologias para educação, muitas vezes a gente acaba sendo encantado por uma série de recursos que hoje nos brilham no olhar e em todos os 5 sentidos, cada vez mais, de natureza tecnológica. E a gente fica pensando, puxa, tecnologias para educação, o que será? Será que eu vou usar realidade aumentada, óculos para realidade virtual, olfato eletrônico e não sei o que, não sei o que lá, e como que a gente vai se conectar com as pessoas de maneira síncrona ou assíncrona, qual que é o melhor método, tem cor ou não tem, imersão virtual total, e etc e tal. E o Don Norman, vice-presidente de design da Apple, em diversas das suas publicações, nos alerta o que está apresentado aqui no slide, né? A tecnologia muda muito rapidamente. As pessoas não mudam tão rapidamente assim. Então, tem 3 imagens aí, um computador dos anos 40 e 50, com seus operadores, um computador de quando alguns de nós aqui já estávamos começando a trabalhar. O pessoal aqui é muito jovem, isso não é verdade, mas eu já estava começando a trabalhar com computação, e um computador que a gente já começa a perceber como possibilidade num futuro muito próximo. Os computadores mudam completamente, né? Se a gente olhar o primeiro operador lá do computador mais antigo, dos anos 40 e 50, e tentar imaginar o que ele estava pensando enquanto estava operando aquele computador daquela época, ele devia estar pensando nas contas que ele tinha que pagar, no horário que estava passando, que tinha que buscar o filho na escola, no trânsito que ele ia pegar na volta para casa, no aparelho de televisão ou do que fosse que ele ia ter que mandar para consertar, e etc e tal. Aquele meu contemporâneo ali, um pouquinho mais velho, mas que já estava, que provavelmente já poderia conhecê-lo pessoalmente, devia estar pensando, enquanto estava tirando aquela foto para parecer bonito ali, enquanto trabalhava com o seu PC, no filho que ia precisar buscar na escola, nas contas que ia precisar pagar, no aparelho que quebrou e que ia precisar consertar. E essa jovem do futuro provavelmente vai estar pensando nas mesmas coisas. Então, se a gente focar no que as pessoas realmente precisam, provavelmente os produtos educacionais que a gente vai construir vão ser mais perenes e, portanto, mais estáveis. E se isso for um negócio, é um negócio mais estável, mais perene e mais duradouro. Então, o que nos traz aqui, por exemplo, né? E aí eu vou voltar para os slides lá do comecinho, vamos ver se eu conseguir. Vamos parar nesse aqui. Esse aqui essa imagem aqui nos vai ajudar a pensar e vai sintetizar quase tudo que eu planejei para colocar aqui para a gente poder conversar. Alguns de nós aqui estamos para apresentar material ou propor temas para serem discutidos e apresentar algumas ideias, e outros possivelmente estão aqui porque vieram participar do evento. Alguns de nós que estamos aqui podemos ter recebido algum tipo de remuneração para
para apresentar esse material. Outros não. Eu, por exemplo, professor de uma universidade pública, da Universidade de São Paulo, não estou recebendo nenhum cachê para estar aqui participando desse evento. Muitos dos senhores, provavelmente a maioria, pagou para participar desse evento. E por terem pago, devem estar também, além do dinheiro que pagaram, estão abrindo espaço nas suas agendas para participar desse evento aqui pelo dia todo e tudo. Então é um investimento. Eu também estou investindo. E a empresa que organiza, ela também está investindo. Ela está recebendo esse dinheiro para poder pagar as contas aqui, um monte de coisas de organização e do espaço e tudo. O que nos motiva, que nos traz aqui? Se a gente começar a perguntar, eu não vou fazer isso, o tempo, já foi avisado aqui que o tempo é breve, para que todos possam, naturalmente, possam ouvir a participação de todos. Cada um deve ter um motivo diferente para estar aqui. Então eu abri espaço na agenda, modifiquei tudo, deixei meus estudantes de pós-graduação dando aula no meu lugar e etc e tal, por um motivo. Eu tenho interesses em estar aqui, apresentar ideias, apresentar proposições e possibilidades. Então eu espero conseguir algo dessa participação. Outros provavelmente esperam conseguir outro algo. E os senhores que estão aqui devem possivelmente se enquadrar em um desses perfis. São empresários, são estudantes, participam em grandes corporações privadas, ou são funcionários de órgão público, participam de alguma fundação, alguma ONG ou alguma outra coisa. Cada um desses deve ter um perfil diferente e está aqui por algum motivo. Se a gente considerar estes motivos, não adianta querer considerar o que tem de comum a todos eles e construir algo que atenda a um nicho muito específico, porque esse seria um produto muito específico, provavelmente de pouca utilidade, tanto social e de pouca possibilidade de autossustentação financeira, inclusive. Mas se a gente considerar os diferentes motivos, o que podem ter em comum para que todos nós, cada um pelo seu motivo, busquemos essa mesma condição, talvez nós tenhamos pistas interessantes para identificar o que pode ser um bom produto para a formação continuada de profissionais que vão modernizar a administração pública. E aí, o que a gente pode considerar? Aquelas variações que estão no retângulozinho ali em cima da apresentação. Alguns têm interesse de curto prazo, por exemplo, eu estou aqui porque com isso eu vou garantir que a minha meta vai ser cumprida de participação e etc e tal, já estou terminando. Outros podem ter interesses de longo prazo, isso aqui vai proporcionar possibilidades de desenvolvimento profissional, a minha meta de longo prazo, de um dia me tornar o membro do executivo que toma decisões importantes para o município, para o estado, para a federação da qual participo. Outros podem ter interesses de caráter mais imediato, no sentido de que eles precisam ser renovados constantemente. Eu preciso conseguir este cargo, e uma vez estando nesse cargo, isso aqui já não me satisfaz mais, eu vou conseguir buscar o próximo cargo. Outros podem ter um interesse de natureza mais altruísta, ou, utilizando o termo grego apropriado, aí, mais eudaimônica. Alguns querem conhecer esse termo, outros talvez não, mas quer dizer isso, né? Quer dizer, é uma coisa mais idealista e que traz uma renovação do prazer em si, da satisfação pelo fato de que aquilo foi feito. Eu consegui implementar isso daqui na minha cidade. Daqui a 20 anos, quando eu passar por aquela praça, eu vou olhar aquilo lá e o mesmo prazer que eu senti quando o projeto foi concluído, eu vou voltar a sentir. Então, o que nos move? E se a gente encontrar elementos comuns que atendam, não excluindo qualquer uma dessas possibilidades, mas todas as possibilidades para que cada um possa tê-las atendidas na proporção que cada um der e no peso que cada um der para cada um desses itens, o produto que nós estamos construindo provavelmente vai ser um produto perene, útil e que, portanto, vai atender às necessidades e interesses de cada um para si e de cada um como alguém que está querendo contribuir para a sociedade, que no fim das contas acho que é onde a gente quer chegar. Então,
de uma forma muito sintética e resumida, e evitando aí todos os slides que tem algum conteúdo que eventualmente, se os senhores tiverem interesse, eu posso apresentar posteriormente em alguma outra ocasião. É disso que eu queria tratar. Vou deixar aqui o último slide, que tem o meu contato da Universidade de São Paulo. Se alguém tiver interesse em alguma consideração adicional, complementar, além da discussão que a gente deve ter a seguir, vocês podem me contatar, terei grande prazer em atendê-los. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. E agora eu gostaria de passar a palavra para o secretário Igor Lima Freire Oliveira, que vai nos brindar também com uma apresentação. Muito obrigada, professor. De nada, Regiane. Bom dia a todos. Faço aqui meus agradecimentos iniciais à Necta, por esse convite. Meu nome é Igor Oliveira, estou como secretário de Ciência, Tecnologia e de Inovação do município de Açaí, uma pequena colônia japonesa situada ali do lado de Londrina, mas sou professor também, professor Flávio, e faço parte hoje do Fórum Nacional de Inovação. Eu sou vice-presidente hoje de Soluções Inovadoras, faço parte do Cities Coalition for Digital Rights, faço parte do Cities of Services hoje da Universidade Johns Hopkins, e venho me colocando para as cidades pequenas, para a interiorização do conhecimento, para que a gente consiga aumentar a capacidade estatal, E a partir daí, Açaí me trouxe grandes reflexões. A colônia japonesa me traz hoje, nós criamos um ecossistema mais ou menos há 1 ano e meio, dia 19 de agosto de 2022, e esse ecossistema, ele já está no seu 11º prêmio. Ele conseguiu posicionar essa cidade que eu também não conhecia. Eu estava como secretário de Gestão Pública na Bahia de Candeias, uma cidade próxima à região assim, metropolitana de Salvador, e acaba que fui surpreendido pelo Sebrae quando ele abre um hackathon para contratar um secretário no Paraná. Eu falei, eu vou fazer isso, eu não posso ficar de fora disso. E acabou que participei desse hackathon, ganhei e tive que definir se eu continuava na Bahia ou se eu descia para essa cidade que para mim era uma rede de supermercados. Eu não conhecia, e quando eu desço eu me deparo com uma cidade muito estruturada, uma colônia muito forte, uma colônia japonesa que tem como base a própria educação, Então, a ideia inicial deles era que a gente pudesse estar construindo uma incubadora, para que essa incubadora pudesse dar sentido, a todos os hackathons que os alunos estavam ali participando e tal. Mas eu questionei porque eu estou muito colado com Londrina. Eu estou a 30 quilômetros de Londrina, E acabou que a gente começou a fazer um trabalho endógeno de diagnosticar primeiro o cenário, o que a gente poderia fazer, aplicarmos um pouco das métricas de governança, Na verdade, nós aplicamos metagovernança, e acabou que daí a gente começou a fazer sentido, porque eu consegui fazer com que a colônia andasse todo mundo para o mesmo lugar, e a cidade pequena ela não dividisse. Porque a cidade pequena, ela tem, além da limitação da capacidade estatal, a capacidade financeira também ela é muito limitada. Então, como que você consegue fazer com que a gente não erre, Porque errar hoje para uma cidade grande já é bem difícil, mas errar para a cidade pequena é quase que um precipício, porque você não tem como repor. Então, o trabalho que foi feito, voltado em Açaí, foi exatamente aplicar um pouquinho do termo Smart Cities, do termo cidades inteligentes, mas no seu caráter muito polissêmico. Eu precisei me descolar um pouco das manualizações que existiam, seja Ójulo, quando você olha para manual de inovação, seja o que a gente assim preconizava em rankings. Eu precisava descolar e entender de fato o que eu poderia agregar de valor público, e parar de me orientar a serviço, mas me orientar a resultado, como eu poderia estar fazendo isso em uma cidade de 15 mil pessoas. E aí foi aonde a Açaí conseguiu começar a criar vários exemplos para o mundo, A gente conseguiu, através da educação, formatar o que os americanos eles aí separam em smart e intelligent, Eu me apropriei dessa capacidade mais polissêmica da palavra cidades inteligentes, E começamos a aplicar que a gente poderia ser uma cidade formadora de talentos.
Nós já tínhamos várias multinacionais que procuravam a colônia para fazer scouting, né, por conta das formações que já aconteciam ali. E a gente começa a trazê-los para perto, começamos a organizar isso, criamos uma governança corporativa, uma governança responsiva, porque precisávamos conhecer as regras. Então, antes de mais nada, a gente foi até todas as leis, desde a primeira lei de inovação em 2004, até chegando, né, em todas as alterações, como a Lei S Complementar 182, do Marco Legal das Startups, a 14.129, né, do Governo da Expo Digital. Então, a gente começou a fazer a aplicação. E dessas aplicações, consigo passar aqui. A gente precisou primeiro estar resolvendo esse problema, a fragmentação hoje das políticas públicas, né? A fragmentação, ela me gera uma gestão extremamente reativa, que eu preciso estar sempre correndo atrás do serviço. A política pública, ela está o tempo todo, né, sendo alimentada por sistemas de desinformação. Porque o Igor, ele pode estar na saúde, morando na rua A, e na educação, morando na rua B, às vezes nem na própria cidade, né? Então, a primeira coisa que a gente precisava é fazer uma orientação a dados, fazer uma governança transformacional, mas uma orientação também a evidências, a cenários, a futuros, no plural, né? A gente precisava desenvolver cenários exploratórios. A gente precisava ter a capacidade de ser mais ambidestro, estar no presente, mas estar no futuro também. E assim a gente começou a conseguir, em cima de formações, de letreamentos, a trabalhar a colônia para que a colônia pudesse compreender aonde ela poderia chegar. E assim a gente começou a fazer um novo Kaizen mental de não mais governar para, mas governar com. A gente conseguiu fazer um novo desenho para que a metagovernança ela saísse de uma gestão reativa, mas ela fizesse uma gestão antecipatória. E aí a gente traz muito, né, professor, o que Drucker falava do Jobs to be done, né? Então, como que você consegue reduzir um pouco a fricção do cidadão com a política pública, do cidadão com a governabilidade, como que a gente consegue, né, atender os nativos digitais que são ansiosos hoje, querem mais conveniência. Então, como que a gente atinja isso? E, principalmente, como que a gente resolve hoje o cidadão do século XXI? Porque a gente ainda, a grande maioria dos municípios, nós ainda aplicamos tecnologias do século XV. A gente trabalha, né, com o século XIX, a política pública quando foi assim constituída, né, e ainda aplicamos a tecnologia do século XV, quando a gente olha para Gutenberg, por exemplo, papel, carimbo, caneta, né. Então a gente precisava olhar para os adultos inéditos que foram conformados depois da pandemia, olhar os nativos digitais e olhar os adultos analógicos que nas cidades pequenas em especial, eles gostam, né, de serem assim analógicos. Eles gostam de ir até a farmácia, pegar lá o seu assim, remédio. Eu não posso aí tirar isso dele, né? Então, como que a gente atende a todos os públicos e conseguirmos formatar uma plataforma multigeracional? Então, a gente criou um framework, né, que a gente trabalha muito em cima desse sentido, mas o ponto-chave, né, é entender um pouquinho a lei dos retornos acelerados, né? Ela significa que quanto maior o impacto eu consigo estar produzindo, quanto mais resultados positivos eu produzo, o meu crescimento é exponencial, né? Então eu preciso fazer com que isso aconteça. E a Açaí foi fazendo esse movimento e se transformando numa cidade de laboratório. A Johns Hopkins, por exemplo, ela nos instituiu como uma das primeiras cidades de laboratórios do Brasil, porque ela abre e ela não precisava, já que ela não tem a capacidade financeira de ir até o mercado, está contratando as melhores soluções, nós fizemos o movimento inverso, um movimento bottom-up, um movimento de ir até os alunos, entender os talentos, organizá-los em cima de inovação aberta e aplicarmos na cidade esses MVPs que eles produziram. Então a gente começou a ter uma relação que, através do movimento bottom-up, nós aproximamos o movimento assim, top-down. Nós temos hoje 93 multinacionais hoje com o Vale do Sol, né? São 93 multinacionais que apoiam a formação de talentos na cidade. E eles, eu posso citar Nokia, eu posso citar Microsoft, Google, são grandes instituições que olharam para a Açaí como uma cidade de laboratório. Uma cidade que consegue experimentar barato, experimentar rápido e ter uma devolutiva para que isso possa fazer um scale-up e a scale-up ele chegue de uma forma mais construtiva, mais propositiva
para as cidades maiores. Não é à toa que o governo do estado do Paraná hoje é a nossa grande macro-governança. É onde a gente atua, a cidade ela produz várias sementes, nós somos testados com o setor privado, com as academias, nós temos 7 universidades hoje que estão ali, não presentes fisicamente, mas a gente conseguiu criar essa conotação de, eu não quero só aqueles polos EADs que estão presentes nas cidades pequenas, eu quero polos de extensão, eu quero polos de iniciação científica. Então hoje a cidade ela detém já de 89 iniciações científicas, extensão nós chegamos agora ao número de 126, né? Então é uma construção que a cidade de fato, ela é uma cidade que se propôs a ser diferente, se propôs a ser um grande possibilidade. A partir daí a gente começou a mudar os mindset, começamos a aplicar novos letramentos, né? Começamos a exercer a política de retenção de talentos, porque a cidade pequena ela tem esse problema. Quando ela consegue achar as engrenagens de formação, ela acaba que ele, quando faz 17, 18 anos, ele sai e ele não volta mais. Então, como que eu resolvo a política de retenção? A gente começou a se apropriar da transformação digital. Vamos criar, então, centros de empregabilidade remotas, no qual eu estou dando todas as áreas de trabalho, eu aplico a formação continuada, né? Então a gente começou a mostrar para as indústrias que é mais barato eles conseguirem estarem presentes aí quem Açaí, que é uma cidade de laboratório, com formação de qualidade, com experimentação, né? E agora com áreas de trabalhos, né? Do que tirar os profissionais dali. E assim a gente vem conseguindo fazer esse movimento. Um movimento que vem conseguindo nos posicionar, né? Ano passado nós fomos eleitos uma das 21 comunidades mais inteligentes do mundo por Nova York. Esse ano repetimos o feito, né? Fomos de novo eleitos uma das 21 cidades e ganhamos agora recentemente o prêmio Sebrae do Prefeitura a Empreendedora na etapa estadual. Então é um trabalho que eu convido a todos para conhecer um pouquinho a Colônia, não pelo que a Colônia está fazendo, mas pelo modelo de negócios, né? Pelo modelo que está sendo assim formatado, que como as multinacionais falam, hoje o que a Açaí faz é mudar o mindset e mudar o share of wallet das principais empresas. A gente consegue hoje apresentar e entregar valor para as grandes multinacionais. Então eu vou parar por aqui, porque eu acho que o intuito era principalmente passar essa essência da educação, passar essa essência do quanto que a educação continuada, ela gera ativos, é uma nova janela de oportunidades para os gestores, de como que eles consigam, de como que eles assim vêm conseguindo, né, ressignificar os territórios de pequeno porte. Obrigado. Excelente trabalho, parabéns, professor. Eu vou contar um pouco, já que você contou de Açaí, eu vou contar da Facenzópolis, né? A Facenzópolis é uma mini cidade inteligente dentro do campus da Facens. Então eu vou mostrar aqui para vocês também, para ver o que a gente fez lá com a tecnologia colocada na prática. Bora lá. Bom, todo mundo que está aqui deve saber que a gente está num painel bem interessante. Eu estou aqui representando tanto a Facens, quanto a ABS, quanto a VIP Systems, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu já fui assessora do ministro Marcos Pontes e lá a gente viu bem o problema e a solução de se trabalhar na área do STEAM. Nós desenvolvemos... Querido, não está passando. Vai. Esse daqui é o nosso campus, que é o campus do Smart Campus Facens. Nós temos 100 mil metros quadrados e em cima disso, há 10 anos atrás, nós fizemos um campus inteligente, olhando para isso em 9 áreas prioritárias. Então, a gente priorizou. Moço, eu preciso de um passador que funcione. A gente priorizou 9 áreas, e essas 9 áreas, nós temos todos os eixos ali, focado em secretarias de uma cidade. Então, nós temos a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Energia, a de Saúde e Qualidade de Vida, a de Tecnologia, Informação e Comunicação,
A área, obviamente, de educação, cultura e artes, a urbanização, os modelos de negócios que nós também transformamos, a mobilidade urbana e segurança e a governança. Também trouxemos o 5G como uma das ferramentas para agilizar todos os processos. E nós entendemos bem que uma cidade inteligente não é uma cidade digital. Uma cidade inteligente é aquela que coloca o seu cidadão ao centro e, a partir das suas necessidades, utiliza ou não tecnologia da informação e comunicação. Então, nós olhamos tudo dentro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, na Agenda 2030, e somos muito focados nos conceitos do ESG, Environment, Social and Governance, mas obviamente que a tecnologia faz parte do nosso cotidiano. Trabalhamos com tecnologia de ponta, mas sempre em prol de resolver um problema, principalmente o problema educacional. Então, nós temos ali toda a parte de desenvolvimento, olhando para 4 áreas dentro do ambiental, social, educacional e econômico. Nós somos a faculdade privada número 1 no Brasil em termos de sustentabilidade e de educação para a sustentabilidade. Então, os nossos alunos são convidados a repensar, a recusar, a reciclar, a reduzir e a reutilizar todo o material dentro do campus. Nós também trabalhamos muito com essa parte toda de ecossistema de inovação. Aqui representa bem o que nós temos dentro da faculdade, que é um ecossistema completo, cheio de soluções aqui para a indústria 4.0, laboratório de inovação em sustentabilidade, laboratório de inovação social, nós temos a parte de inteligência artificial, que é o que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. O Smart Lab, que é o Smart que cuida da parte toda de cidades inteligentes, ele vem para prototipar todas as soluções, utilizando o campus como um laboratório vivo de cidades inteligentes. Nós também temos ali, dentro do Smart, eu acho que está com um delayzão aqui, ó. Moço, próximo é isso. A indústria 4.0, muito em cima dos conceitos do Plano Nacional de IoT. Então, a gente olha muito a parte de realidade aumentada, de realidade virtual, de X-Reality, de metaverso e para treinamento também. Temos um laboratório de prototipação, que é o nosso Fab Lab. Fomos os primeiros a trazer o Fab Lab para o interior de São Paulo. E temos o Liga. O Liga está muito relacionado ao que nós estamos tratando neste painel aqui. Ele faz todo o desenvolvimento para a área de gamificação. Então, nós aplicamos a gamificação, a inteligência artificial, realidade aumentada, o metaverso, para a área de educação. Então, por exemplo, aqui nós temos toda a parte institucional. Todos os jogos do SBT são desenvolvidos internamente pela Facens. Fazemos ali o jogo do milhão. Nós trabalhamos também com essa parte de gamificação na área educacional, para que a pessoa possa viver dentro de um ambiente virtual, mas aprender com o mundo real. Então, esse exemplo aqui, nós, durante a pandemia, fizemos todos os nossos laboratórios utilizando o conceito de metaverso. Então, os alunos que não tinham condições de participar, porque estavam nas suas casas, eles podiam sim continuar fazendo todos os experimentos com química, com física, com tudo. E o mais legal, né? Tudo que você falava para eles assim, não façam porque pode pegar fogo. Adivinha? Tacavam fogo nos laboratórios todo dia, 24 horas por dia, né? Para ver se funcionava mesmo. Graças a Deus que era no virtual, né? Também fizemos várias aplicações para cidades inteligentes. Então, nós temos lá o Dê Mais Uma Chance, que é para doação de animais. Nós temos o do Zoológico de Sorocaba, que é feito também pela Facens. E nós temos um monte de soluções para os alunos. Então, eles têm toda a faculdade na palma da mão, a um clique de distância. Inclusive, a gente leva isso para as indústrias,
para o treinamento, já que a gente está falando aqui de educação continuada, nós fazemos também treinamentos de empresas usando aí o Rota 2030, por exemplo, para a gente fazer o desenvolvimento de conteúdos gamificados. Assim como nós também temos a parte de treinamento de idiomas no metaverso e de matemática. Esse é um professor de verdade, ele é um fofo, gente, e ele ama música, matemática e games. Então ele deu a ideia de ensinar matemática. Todos os alunos usam óculos, ele vai dando a aula e os alunos vão interagindo online, em real time com ele, dentro do aplicativo de verdade. Então é o metaverso funcionando na matemática. Nós também temos toda a parte de gamificação do campus, porque temos vários laboratórios, então eles se conectam pela gamificação. E os nossos certificados são feitos já com o NFT e com a Web 3.0. Além disso, nós temos o LINSE, que eu adoro, é o Laboratório de Inovação de Competições Estudantis. Então aqui é todo o conceito de robótica, de astrofísica, de astronomia, a parte do ar, né? Então o Marcos Pontes, quando foi lá, ficou doido, né? Porque os meninos faziam foguete, soltavam foguete dentro da faculdade, para ensinar o quê? A matemática, a física, toda essa parte de resistência de materiais, brincando. Também fazemos parte do Brain, que é um laboratório de inteligência artificial. Esse laboratório está trabalhando amplamente nas 4 áreas prioritárias pelo Plano Nacional de IoT, e nós estamos nas câmaras de internet das coisas e também de inteligência artificial. Aqui em cima vocês estão vendo um carro que foi desenvolvido 100% dentro da faculdade, e os meninos fizeram, vejam que o Andrezinho, ó, ele não está pilotando nada. O carro é autônomo, foi desenvolvido com inteligência artificial pelos alunos dentro da faculdade. Esse era meu sonho de consumo de genro, né? Deu tudo certo. Eu combinei com a sogra, tal, só faltou ele combinar com a noiva e a noiva combinar com ele. Não rolou. Então é o meu ex-futuro genro. Hoje ele está fazendo toda a parte do iFood. Aquele carrinho que apareceu no Big Brother saiu daqui, ó, desse projeto aqui. É um gênio, lindo, maravilhoso. E esse daqui é o carro que já estava andando quando a gente teve a inauguração do centro de IoT lá na faculdade também. Também temos toda a parte de visão computacional. E nós trabalhamos com a aplicação nas cidades inteligentes, fazendo o monitoramento todo do trânsito. Então, os alunos aprendem na prática a identificar se é um carro parado, se é um caminhão, se é um animal, se tem fumaça, se tem fogo, o que está acontecendo ali. Também olhamos para Agro 4.0, então nós temos ali a nossa horta experimental, temos toda a área do agronegócios, com drones, com visão computacional, com inteligência artificial, desenvolvido pelos alunos. E aí a gente tem um centro de inovação que trabalha com BIM, com o SIM, que é toda a parte de construção, colocando arquitetura no meio disso daqui. E o ED+. O ED+, é uma EdTech, um Content Hub, e nós começamos agora a desenvolver tudo integrado com games, com vídeos, com microvídeos, com pílulas de conhecimento, e está ficando muito legal. A gente já tem 10 mil pessoas impactadas, mais de 4.200 vídeos, nós temos cocriação aí de mais de 1.200 autores, e na Bet Educar da semana passada, nós lançamos várias plataformas de educação para a parte de pré-escola e primeiro grau. Também fizemos ali um experimento muito legal, isso aqui eu acho o máximo por conta da criatividade. Aqui é para desenvolvimento do autoconhecimento e do bem-estar. Então ele vai desenvolver as habilidades socioemocionais. E aí o que eles fizeram? É um metrô. Você pega uma linha de metrô e você aprende por essa linha de metrô uma série de competências. Mas você aprende também de maneira gamificada.
trocando. E a gente colocou no campus uma série de lugares bem lúdicos para as pessoas se conectarem e aprenderem fora da sala de aula também. Juntamente com o LIS, que é o nosso Laboratório de Inovação Social. Aqui ele aprende a ser uma pessoa empática, olhando as necessidades do próximo, não só a parte técnica. Assim como nós temos o Centro de Empreendedorismo. Então, como o Igor falou, a cidade empreendedora, a gente entende que se a gente não der o treinamento de empreendedorismo, a gente não constrói as próximas empresas. Nós também levamos isso para fora do campus. Então, nós temos o DRI, Departamento de Relações Internacionais. E aí, nós criamos o MBA de Gestão e Inovação em Cidades Inteligentes. Esse MBA é EAD, é para a formação dos servidores públicos, mas de qualquer pessoa da sociedade. Quais são as áreas do MBA? Exatamente os 9 eixos. E no final, o aluno é convidado a escolher uma cidade e a desenvolver um PDTCI, um Plano Diretor de Tecnologia para Cidades Inteligentes. Está tão legal que o Peru fechou uma turma com a gente e todos os professores tiveram que aprender a falar espanholzito, que nem eu, que não hablo nada, mas misturo tudo e todo mundo me entendeu ali, foi joia. E o curso é aos sábados, das 10 ao meio-dia e meia, quinzenal. Então é super fácil para acessar, porque ele fica tudo na web. Fica muito fácil de pessoas de outros países participarem conosco, que é o que nós estamos tendo agora. Até de Israel nós temos aluno no curso já. Já fica o convite para todo mundo aqui com desconto para quem está aqui no nosso painel. E aí nós temos parcerias com o mundo inteiro. E os nossos alunos são convidados a viajarem. Então, aqui somos nós, lá em Lleida. Nós fomos para Lleida, nós fomos para Israel e nós fomos também para Dubai. Participamos ativamente do Smart City Expo Barcelona. Quem quiser ir com a gente, nós vamos ter 2 módulos internacionais. Um para Dubai em outubro, outro para Barcelona em novembro. E aí a gente põe na prática tudo aquilo que a gente aprende. Também estamos com foco bastante grande na área de educação de saúde, que é bem o tema do Érico, né? Érico, nem contei para você, mas agora a gente tem medicina, começou esse ano. Então, toda a parte da saúde é realizada por meio de soluções tecnológicas, como, por exemplo, o IoT, a robotização. Nós temos sensores para tudo. Essa boneca grita, ela tem neném. A dona Maria aqui é triste, ela dá um susto em todo mundo, porque ela é programada remotamente e, obviamente, sempre tem um capetinha lá que cuida do laboratório. Então, você entra, está limpando, ela mexe o pé, ela grita, já um monte pediu demissão, porque não quer limpar a sala de robótica, né? Depois disso tudo, a gente já desenvolveu, vejam os espaços de relacionamento. Então, nós colocamos rede, a única rede que não cai no campus é essa. Nós temos redário espalhado pelo campo inteiro, nós temos os puffs, nós temos lugares para eles picharem, que é permitido, depois a gente apaga, né? Então, nós fazemos toda a parte de telemedicina, de cirurgia, de atendimento aos idosos e de inclusão também. Isso tudo forma o conceito do Smart Campus Facens, que é um protótipo de uma cidade humana, inteligente, sustentável, suportada pela educação. Então, nós já temos toda a parte de educação ambiental, toda a parte dos conceitos ali do social, do ISD, e nós também integramos tudo isso dentro. Vejam que legal, aquele ali da Jabuticaba, para mim, é o melhor, né? É o Ademar, que é o nosso jardineiro. O Ademar inventou aquele conta-gotas, que ele pegou uma agulha e espetou uma agulha de injeção naquilo ali, e ele chegou à conclusão que aquelas gotículas iriam aumentar em X% a produção de jabuticaba. Agora a gente tem 4 cargas de jabuticaba por ano por conta do conta-gota do Ademar.
Então, a gente olha o conhecimento espalhado, tanto tácito como explícito, né? Não é só o acadêmico que é o importante, a prática, ela é muito relevante. E tudo isso, gente, vai para dentro desse dashboard. Esse dashboard, nós temos parcerias com várias empresas e essas soluções que vocês estão vendo são desenvolvidas pelos alunos, que ao invés de fazerem um TCC que não vai servir para nada, eu pego esses alunos e faço fazer TCC para não ficar na gaveta. Ele tem que criar, desenvolver, então ali nós medimos água, energia, telegestão de iluminação pública, o nosso aerogerador, nós temos toda a parte de coleta de resíduos do campus inteirinho mensurado, nós temos protótipo de hortas que já estão sendo replicadas na cidade pelos alunos do MBA, nós temos o controle de bitucas de cigarro, quantas bitucas foram consumidas, nós temos o monitoramento todo de umidade, de temperatura, de pressão, nós fazemos todo o controle de hortas verticais com sensores desenvolvidos pelos alunos, temos os contentores de lixos, os resíduos dentro do campus, mensuramos as áreas verdes da cidade de Sorocaba, fazemos a gestão da qualidade da água dentro do campus, mensuramos o consumo de água em todos os campos, fazemos o controle todo da ambientação das salas e trabalhamos muito com a parte de mobilidade e segurança também. Mas o mais legal é que esse vídeo que vocês estão vendo foi feito por um autista. Esse autista trabalha comigo já há 7 anos. E era um que ninguém queria, né? Por quê? Porque ele é hiperativo, porque ele não tem foco, por quê? Eu sou tia-mãe de um autista, né? Então, quando eu entrei, que eu vi que ninguém queria, eu falei, ele é meu, pode deixar comigo, né? É o que mais me ajuda. Se você fizer a inclusão da forma certa, eles são fantásticos, eles são fenomenais. O Vitor hoje já falou comigo 10 vezes perguntando se o vídeo ficou bom. Eu falei, não, ficou ótimo, você pode ficar tranquilo. Aí ele falou assim, é porque eu queria te pedir uma coisa. Eu falei, pode pedir. Eu nunca saí do país, eu estou a 30 quilômetros do Paraguai. Porque ele foi fazer um trabalho, né, com o pai dele, pediu autorização, porque ia ver como é que põe IoT nas fazendas. E será que você deixaria eu sair 2 horas antes para eu atravessar a fronteira para falar para todo mundo que eu já saí do Brasil? Aí eu falei, não vou te dar 2 horas, eu vou te dar 2 dias. Então você fica hoje, amanhã e na quarta-feira que é feriado você volta. Não cabe na alegria, entendeu? E eles não sabem demonstrar isso, mas quem tem um em casa entende perfeitamente pelo olhar, pelo tom de voz, pelos trejeitos. Educar é incluir. E a gente tem que pensar nisso nesse painel também. Além disso, nós ganhamos uma série de prêmios dentro e fora do Brasil. Fomos reconhecidos no Smart City UK em Londres, fomos reconhecidos em Berlim, também na parte de IoT, e transformamos Sorocaba numa Fab City. O que é uma Fab City? Muito importante para a educação. É você pensar global e agir local, respeitando as características locais. Então, Sorocaba foi a 3ª cidade a se tornar Fab City por conta do projeto do Smart Campus. Pegando todo o nosso know-how, fizemos ali junto com o vereador Ítalo, que é um entusiasta, um jovem entusiasta, e criamos o Sandbox de Sorocaba. Sorocaba inteira agora é uma área para testes. Então, se vocês tiverem alguma solução e quiserem testar lá, Sorocaba pode ser utilizada para isso, assim como nós fizemos também a participação na Lei Municipal de Cidades Inteligentes. E agora estamos ajudando a transformar o Parque Tecnológico de Sorocaba num parque tecnológico inteligente, humano e sustentável. Com tudo isso, gente, com todos esses centros de inovações, mais o Centro de Referência IoT,
mais o conceito ali do 5G, nós entendemos que nós estamos entregando o mais importante, que é a educação 4.0, levando isso em parceria com todas as escolas públicas e privadas da região metropolitana de Sorocaba e querendo ajudar na construção de toda a educação aí do Brasil. Tem um livrinho aí para vocês, podem ficar à vontade de ler o QR Code. Esse livro é fruto do MBA, então cada aluno pegou uma cidade, olhou pelos 9 eixos e aí escreveu o TCC e depois o artigo. Nesses painéis aqui eu tenho, graças a Deus, um aluno em cada painel agora, replicando o conhecimento que eles aprenderam. E a professora Yara também faz parte, ela participa de todas as nossas bancas, colocando aí o olhar da ISO, o olhar acadêmico nesse projeto. Então, muito obrigada aí pela atenção e vamos continuar o nosso painelzinho. Muito bem. Temos aí, então, cidades de verdade, né? E temos aqui uma cidade que é numa escola. Falando em escola, como é que está a escola, o ensino lá em Campo Grande? Cidade dos meus primos. Bom, a gente queria que tivesse igual a Facém, mas não é bem assim a realidade, acredito, da maioria dos municípios brasileiros. A questão da educação tecnológica, ela passa necessariamente por uma questão de mudança de cultura, não é? E que depende também muito da capacidade e da visão do gestor administrativo. Então, eu vou dar um exemplo em Campo Grande, onde a gente teve, nessa gestão 2020-2024, 2 gestores. Tivemos um gestor que saiu candidato, não se elegeu a governo e entrou a vice-prefeita. E tivemos, a partir dessa entrada e dessa mudança de postura, também uma mudança em relação aos avanços tecnológicos que o município passou a ter. A questão de municípios como Campo Grande tem quase 1 milhão de habitantes hoje. A gente está falando de um município com extensa área territorial, um município voltado para o agro, onde a gente também fala da importância das escolas agrícolas e de gerar todas as camadas que envolvem a educação tecnológica, porque a gente está falando de infraestrutura de conectividade, a gente está falando da tecnologia de software e a gente está falando também de metodologias ativas de ensino. E essa organização para que tudo isso aconteça no município, ela é fundamental a partir do estabelecimento de uma governança. Não há como os municípios avançarem nesse sentido se você não tiver a integração das políticas públicas, uma visão de gestão, a questão de projetos prioritários e principais para o município e a integração de toda uma equipe para também viabilizar investimentos. E aí isso envolve tanto a mudança da grade curricular. Nós temos aí no município de Campo Grande, por exemplo, o último concurso público foi há 16 anos atrás. É difícil você também trabalhar a cultura da inovação quando você tem aí uma idade média da rede pedagógica de 45, 40 mais, onde a realidade, a formação dessas pessoas está muito distante do que a Facém está fazendo hoje. E são todos esses desafios que hoje nós estamos trabalhando no município. Então, a questão fundamental da integração das políticas públicas, do estabelecimento de uma governança, da prioridade na questão de investimentos. Nós trabalhamos, inclusive, um financiamento específico para a modernização da nossa educação. E aí eu estou falando basicamente aqui nas competências municipais, que é a educação básica, né? E também essa integração e essa visão estratégica. Temos que entender, Campo Grande implementou um dos avanços, talvez, do município, e que tenha também contribuído, nesses últimos 2 anos, especificamente, na evolução e enfim, no aumento e na evolução mesmo da nossa educação tecnológica, foi a criação do nosso parque tecnológico. Esse ambiente de inovação, ele é fundamental nesse processo, porque a gente não tem laboratório maker em todas as escolas, a gente não vai ter
tecnologia disponível em todas as escolas. E quando a gente fala também da educação básica, do ensino público, a gente também tem que entender a realidade dessas crianças. Não é? Nós não estamos falando, tecnologia é um bem de consumo. E aí nós estamos falando de crianças que não têm acesso à internet. Hoje, eu estava lendo até um pouquinho antes de vir aqui, que no Nordeste, 40% das crianças do ensino fundamental não têm acesso à internet. Em Campo Grande esse número deve ser menor, mas a gente tem que entender também a realidade territorial do município. E aí esse ambiente de inovação que tem sido o Parque Tecnológico, ele tem gerado, tanto na área de capacitação, como também de ensino, um grande laboratório e um espaço aí de infraestrutura para que a gente comece e avance em relação a esses elementos todos da educação básica. São muitos os desafios, eu acredito que ele começa realmente por um plano estratégico, pelo estabelecimento de uma governança, por trabalhar essa questão da mudança cultural e por investimentos, como eu já coloquei aqui. E é isso que Campo Grande está fazendo e é isso que a gente indica aí para os municípios que estão começando nesse processo. A gente sabe que tem municípios, vi aqui hoje Açaí, a gente fica muito feliz em ver que municípios estão avançando muito nisso, mas como eu falei, eu acredito que a maioria dos municípios, especialmente de porte médio, tem ainda um grande caminho para que a gente venha chegar em algo parecido na educação básica, como a FACEM apresentou aqui para a gente. Estou aqui para o debate, muito obrigada. Muito obrigada. Realmente não é fácil, né, criar todo esse ecossistema. E eu tive a oportunidade de visitar lá o Parque Tecnológico de vocês, maravilhoso. Né? É bem do Pantanal, bem trazendo a cultura local, falando exatamente o que a gente conversava sobre você ter as características locais, preservar a cultura e depois implementar a tecnologia. E falando nisso, Érico, o que vem primeiro aí? Quais são as dificuldades? É a cultura, é a tecnologia? Na área de saúde, como é que você vê isso? Perfeito. Bom dia, boa tarde a todos. Saudar os colegas aqui da nossa mesa. Alegria, Regiane, a gente estar junto nesse instante tão especial. Vou falar um pouco de forma bem pragmática mesmo sobre essa experiência que a gente vem vivendo, que eu venho vivendo como profissional e como gestor nas últimas 3 décadas. Eu tenho uma sinergia extraordinária com esse tema porque eu fiz parte das primeiras iniciativas no Brasil com a Universidade Aberta do SUS e com a UnaSUS, né, com a UnaSUS e com a UAB. Então, a gente viveu, que foram as primeiras experiências que escalaram cursos em larga escala, né, escalaram cursos na área de aperfeiçoamento profissional para gestores e profissionais de saúde para o Brasil inteiro afora, né? Então, foram iniciativas extraordinárias que alcançaram milhares de pessoas, né? A gente tem aqui em São Paulo uma parceria com a Unifesp muito grande, né? Muito expressiva, de pouco mais de 8 anos já em curso. E posteriormente eu trabalhei com a Universidade Federal Fluminense no curso de Micropolítica da Gestão e do Trabalho em Saúde, já na minha experiência no Ministério da Saúde de 2012 a 2016, que alcançou pouco mais de 12 mil gestores naquela oportunidade, entre os anos de 2015 e 2017, numa formação bem robusta. Especialmente dessa experiência, o que é interessante observar como produto dessa história é que o que fica para mim é a reflexão sobre o impacto disso para os serviços, em meio a essa transitoriedade, essa alta rotatividade de gestores e até mesmo de profissionais pelos lugares, pelos municípios. Então a gente passa pelos serviços, os conhecimentos ficam para os trabalhadores, ficam nos gestores, mas a gente deixa pouco legado para os municípios. E isso aperta o peito, aperta o coração, né? Um outro ponto que o professor Flávio trouxe muito bem na fala dele, em relação e é uma das questões do professor Paulo que mais me pegam,
que é o que é que move a gente, né? O sentido que se guarda por trás dessas iniciativas. Na medida em que estes cursos acabam por se justificar pelo diploma, pela certificação, a questão do sentido, do significado, ela parece que em outro plano, que não o plano exatamente que é aquele mais importante que a gente defenderia. Então, e isso, infelizmente, repercute na geração de valor para a sociedade, na medida em que isso acaba por não chegar naquele que, em grande parte, sustenta a própria geração da iniciativa, né? A motivação da iniciativa, que é o próprio usuário final do serviço. Então, essa é uma questão que sempre me pegou muito. O trabalhador ele é pouco reconhecido como importante nesse processo de construção de iniciativas como essa. A gente não usa evidências, ou usa muito pouco evidências, para poder suportar o porquê da indicação de uma determinada formação para estes trabalhadores lá no serviço. Então, as iniciativas chegam como importantes, porque sabe que importantes certamente são e serão sempre, mas muitas vezes a gente não suporta isso em evidência. Então, a gente está promovendo esse curso com o objetivo de alcançar qual o indicador de impacto social propriamente dito. A gente não mede isso. Então, a gente vai fazer um curso de especialização em saúde da família para gestores e profissionais de saúde no município. Muito bom. É muito valiosa a iniciativa, mas ela se baseia em qual motivação, em qual evidência de necessidade. Então, quando se tem, ela fica extremamente genérica e para suportar a iniciativa. Então, acho que esse é um outro ponto que muitas vezes eu observei frágil a ponto daquela formação gerar índices de evasão extraordinários e jogar dinheiro público fora, como a gente observou naquele ano de 2016, que era o último ano da gestão, 2016, se me lembro, acho que foi 2016 para 2017, né? Foi o quarto para o primeiro ano, foi exatamente o último ano do curso, e naquele primeiro semestre daquele ano, a gente observou quase 38% de evasão no curso, né? Numa iniciativa que custou 7 milhões de reais para o Ministério da Saúde. Então, a educação tecnológica, muitas vezes, ainda carece desse tipo de gestor, né? E aí a minha pergunta da dor, né? Porque a gente precisa procurar dialogar com estes gestores, né? E estes gestores, muitas vezes, eles não trazem a pauta da educação em serviço, da formação em serviço, como uma pauta que é de primeira instância, como a Catiana trouxe um pouco aqui na sua fala, né? Então, acho que esse é um ponto que me toca muito. Parece que é a proposta pela proposta, verticalmente posta, de forma top-down, e a gente acaba não suportando, e isso acaba ficando pouco sustentável na estrutura das organizações, né? Então, essa discussão sobre cultura, ela para mim é primordial, antes mesmo que a tecnologia, dialogando fortemente com o que a Catiana está trazendo. Porque se a gente não criar espaços para a gente oportunizar essa construção do sentido, a geração do valor, a motivação para a iniciativa, isso literalmente não para de pé, é pouco sustentável, né? Então, como é que a gente faz isso? Porque esse é um debate super difícil na relação com os governos, né? Tendo em vista a finitude e o tempo finito dos projetos. Essa é uma questão que é cidadã e está posta para a democracia resolver. Como que a gente faz para dar conta disso, né? Então, acho que esse é um aspecto. No que diz respeito à dor dos gestores quanto à educação tecnológica, eu tive uma experiência agora em Santo André, na cidade aqui da Grande São Paulo, que foi fantástica para nós, da Universaúde. Eu tenho uma plataforma IAD que se propõe a vender cursos de curta duração e baixo custo para gestores e profissionais de saúde de todo o país. A gente já alcançou 12 mil pessoas pelo país afora com essa plataforma. E aí a Prefeitura de Santo André lançou uma licitação para poder virtualizar seus cursos do Fundo Social de Solidariedade.
e a gente venceu essa licitação e eu estou tendo a alegria de estar para quase 3 anos, né, há quase 3 anos com a Prefeitura de Santo André, trabalhando com uma plataforma que virtualiza, né, que leva esses conteúdos que antes eram produzidos no formato presencial, agora no formato virtual. E a gente, associadamente à plataforma, a gente promove essa agenda de desenvolvimento educacional dos professores, muito na linha do que foi dito aqui, né, da gente preparar, de cuidar de quem cuida, para poder ajudar esses professores a formatar esse conteúdo para o âmbito virtual. E está sendo uma experiência fantástica, né? Educar boleiras, padeiros, cabeleireiras, maquiadoras, depiladoras. A gente ajuda essas pessoas a botar esses cursos no virtual e os cursos delas estão alcançando 100, 150, 200 mil visualizações e formando outras pessoas a ponto de gerar oportunidades de emprego e renda. Então, o que a cidade de Santo André está ensinando para o Brasil inteiro é extraordinário, na medida em que a gente consegue casar não só uma iniciativa de educação tecnológica, mas, sobretudo, uma iniciativa educadora de cuidado com quem cuida, com essa inteligência, né, que a Universidade da Vida muitas vezes deu de oportunidade para elas, e isso está monetizando, gerando oportunidades de emprego e renda. Então, por meio da tecnologia. Então, acho que E aí a minha história na saúde acabou, na verdade, agora ampliando para uma dimensão muito maior do que aquela que eu imaginava, né? Em meio a essa veia educadora aflorando e me trazendo uma alegria incrível, né? De viver essa experiência de cuidar de mais gente para poder potencializar essa capilarização desses conteúdos e dessas experiências que as pessoas trazem consigo, né? Então, enfim, sim, mas tudo isso só foi possível porque a gente, nessa experiência especialmente falando, a gente tem gestores, tem uma cultura, tem alicerces, né, muito bem estruturados. A gente sabe que, né, que isso é uma construção, né, isso não vem, essa gestão é uma gestão que foi reeleita, então já está indo para o seu 8º ano. Então a gente encontrou um terreno fértil para isso florescer. E, enfim, mas eu acho que esse painel ele é muito bacana porque dá algumas chances da gente poder contar que a educação, sim, ela é capaz de fazer diferença na vida das pessoas, na medida em que a gente vê a tecnologia como uma espécie de um veículo para impulsionar esses saberes, né, esses conhecimentos todos, promovendo gestão do conhecimento e quem sabe a gente avançar nesse sentido daqui para frente cada vez mais, né? Então, acho essas minhas contribuições, professora. Excelente, e é isso mesmo, né? A educação leva para onde a gente não imagina. Eu sou um caso desse. Eu nasci em Carapicuíba, morei na Vila Lourdes, Carapicuíba, durante a minha infância e juventude inteira, tinha tudo para dar errado. Grande parte dos meus amigos já não estão mais nesse plano, foram para a parte de drogas e tal, e eu decidi numa enchente, com água, eu tenho 1,80 m, com água no pescoço, que aquilo não era o meu futuro. E a partir dali eu já era CDF, passei a ser um pouco mais, né, estudar um pouco mais, e eu sou fruto da educação que transforma e agora eu tenho que devolver isso para a sociedade. Por isso que eu amo o que eu faço. Educar para mim, lecionar, educar não, né? Lecionar, trocar é uma coisa assim que me motiva ao extremo. Então, exatamente concordo com você. Professor, o senhor acha aí que as motivações para buscar educação entre o público e o privado são diferentes? Como é que o senhor vê isso na colocação da sua apresentação? Ficou claro, né, que não é fácil ter um engajamento, né, desse público todo. Como é que o senhor vê isso na educação pública? Obrigado. Estão ouvindo agora? Sim. Sim. Então, essa pergunta é excelente, Regiane.
pergunta excelente para quem não, acho que a maioria sabe, é o código dos professores para dizer. Isso é uma pergunta muito difícil, vamos ver se eu vou conseguir responder, né? Então, excelentíssima pergunta. Então, diretamente e depois de uma visão um pouquinho mais geral. Eu acredito que sim, existe uma diferença importante entre o setor público e o setor privado. E aí, espero não desagradar a ninguém, mas na complexidade das respectivas instituições. No seguinte sentido, as instituições da administração pública têm uma complexidade inerente muito maior do que as que se apresentam no setor privado. Porque as empresas do setor privado, elas têm uma característica simples de operação, de recompensa e punição, se pudermos dizer dessa forma. O que uma empresa busca? A autossustentação e a expansão, né? São elementos muito básicos, quase da sobrevivência de qualquer ser vivo, né? Ele quer, quer proliferar e quer continuar vivo a maior quantidade de tempo possível. Isso é uma empresa do setor privado. E quem está envolvido na atuação como funcionário ou como diretor ou como dono, enfim, de uma empresa dessa natureza, vai atuar seguindo essa lógica muito simples de sobrevivência e proliferação. O setor público não consegue se alienar das questões fundamentais que justificam, conforme, né, todos aqui apresentados, de uma maneira, uma ressonância notável, né? Não foi nada combinado, a gente não combinou antes e acho que todos aqui apresentamos facetas diferentes de perspectivas bastante similares. O setor público não consegue se afastar do motivo pelo qual uma organização é criada, é construída, que é para atender a sociedade, que é para fazer com que o conjunto da humanidade ou o subconjunto da humanidade sob os cuidados daquele elemento de gestão sejam cuidados. Portanto, quem trabalha para uma instituição pública também precisa operar por esta lógica. E é mais difícil até para um funcionário público conseguir se posicionar, saber para onde ir, né? Então essa é a resposta direta. A resposta indireta, que a gente viu aqui, exemplos concretos sendo construídos, que dão suporte para o que a gente está vendo aqui, é que é possível criar recursos educacionais para educação continuada, para formação contínua, que sejam plurais no atendimento das necessidades de cada um. Então, alguém que chegue e com a lógica próxima da iniciativa privada, que também faz parte da iniciativa pública, né, das instituições públicas, porque afinal elas também precisam se autossustentar. Alguém que chega e diz, olha, eu quero participar deste curso, dessa formação, porque eu quero ser promovido. Quem está construindo os elementos para a educação deve ser capaz de dizer, temos aqui os recursos para oferecer para você, para que você consiga a sua próxima promoção. O outro vai falar, olha, eu tenho aqui minhas perspectivas idealistas que justificam, na verdade, todo esse esforço aqui, que não é pelo dinheiro. Eu preciso do dinheiro para pagar minhas contas, mas não é pelo dinheiro. Eu estou aqui para fazer alguma coisa que vai ter valor para a posteridade. Então, quem está construindo o mesmo recurso tem que ser capaz de dizer, temos também, atendemos você. O gestor que vai financiar a construção disso aqui pode dizer, eu quero que esta prefeitura, que esta cidade, que esse município prospere, que seja um modelo, um exemplo, não importa a dimensão do município, mas ele vai ser notável globalmente como exemplo. Temos também. E o outro vai falar, eu quero ser reeleito. Também temos. Você vai também, então o mesmo produto tem que ser capaz de atender a todas essas possibilidades. Aí ele é um produto bem construído. Então, esse é o nosso desafio. Muito bom, professor. Ô Igor, qual é a importância aí da implementação da governança pública para a estruturação dessa educação continuada nas cidades? E me diz uma coisa, quantos mil
munícipes você tem lá em Açaí? Então, isso é... A governança, eu acho que responde muito essa questão da continuidade, né? Eu posso falar que, escutando um pouquinho vocês, né, eu como também docente da UFRJ e UF, né, eu falo que as instituições, nos meus alunos a doutorando, por exemplo, né, a gente tem uma complexidade hoje muito grande no meio público por conta da herança da notoriedade que existe hoje nas IFES, né? Então, eu acho que a gente tem esse compromisso só que isso vem mudando. A base desse cartorial hoje, você vê uma Facens hoje, o que está fazendo, né? Então, exige muito respeito ao processo assinatório que vocês criaram. E aí, eu fui secretário no Nordeste e fui secretário no Sul, né? Estou como secretário no Sul. Então, esse elemento da cultura é um elemento tão importante, porque eu assumi, por exemplo, uma cidade do tamanho de Açaí, que tem 15 mil pessoas, tá? Eu assumi Madre de Deus, 20 mil. Madre é uma cidade da refinaria Landulfo Alves, e eu quando chego lá em 2013, eu não tinha um aluno na rede pública que já tivesse passado para uma instituição de ensino superior pública. E eu cheguei numa realidade que era muito complicada por conta disso. Docentes ainda estavam assim carregando métodos, né, que eram muito passivos, né? A gente não conseguia entrar com as metodologias ativas. O PBL foi a coisa mais difícil que eu tive em Madre, para conseguir levar, até porque nós somos letrados em passados. A gente não é letrado em futuros, né? Então, e a gente carrega ainda a essência que a gente aprende por repetição e por memória. Eu acho que é um problema que nós temos ainda, que a política do gabarito, né? Ah, não, a gente precisa ser bem na prova. Aí você carrega o teu sistema límbico, né? O teu sistema límbico fica ali carregado e você vai descarregar ele na prova. Mas depois disso, né? A gente não consegue, às vezes, fazer a ativação do nosso gênio, que é o neocórtex, né? Fazer a transferência do límbico para o neocórtex. Então, como que a gente faz isso? A governança, então, ela permeia para que você consiga trabalhar a cultura. Eu acho que a cultura de explicar. Não é que a governabilidade ela quer mudar você. Ela quer que você... O que ela quer é que a gente não mais a governe para trazer você para o eixo. Então, você tem que, para que você possa também conseguir fazer com que a gente tenha agendas estratégicas de longo prazo, a gente precisa fazer com que isso seja... Você traga o cidadão para o centro, mas traga ele também para a participação ativa, para compreender que ele também resolve os problemas da cidade. Então, essa cultura, e hoje, estando assim no Sul, em especial no estado do Paraná, eu consigo perceber a dicotomia que existe hoje, né? É muito grande. A ambiguidade que a gente tem hoje, olhando para cima, e não desmerecendo quem está lá ou quem está aqui, mas são complexidades diferentes. Eu pego, por exemplo, hoje a UFPE, a Federal de Pernambuco, ela tinha um problema gravíssimo, ela não conseguia que alocar o seu estricto senso. Hoje ela criou o Porto Digital, hoje ela ela ressignificou o conceito de onde que ela empurra, porque a camada do Sul e Sudeste, aí ela conseguia ter o dogmatismo de agregar valor para as empresas, né? Então, esse trabalho é um trabalho que o Sul hoje, o estado do Paraná, em especial Açaí, ele nasceu na essência da colonização japonesa. Então, a educação para o japonês se faz em casa, não se faz dentro da escola. Aonde eu estava, Candeias, Madre, eu tinha a responsabilidade da educação ainda, né? Então são trilhas diferentes. Em Madre, a gente conseguiu fechar o segundo mandato com mais de 2.000 alunos nas IFES. Então foi um trabalho mas por que existia isso? Assistencialismo, é uma cidade que era muito rica por conta do petróleo, né? Então então cada cidade tem a sua especificidade, cada cidade, e é importante quando a gente olha para a própria, assim, a polissemia do termo cidades inteligentes, de como que você aplica. Você precisa, antes de mais nada, então eu vejo hoje uma Facens, né, com todo esse ecossistema, que eu não conhecia, Regiane, de fato, eu achava que eu conhecia vocês, eu não conhecia. Então eu vejo hoje e fico feliz porque eu vejo que a gente sempre que trata de Smart Cities, a gente leva às vezes isso para uma cidade utópica.
para uma cidade que é um... Você bota no Google lá, cidades inteligentes, vai vir cidade com vários desenhos que você não entende nada, tecnologia e tal. Mas a cidade, acima de tudo, ela é feita por pessoas, ela é um grande repositório de pessoas. E como que você aplica? Então, ver que vocês já conseguiram dar sentido, dar nexo, né? As diversas assim, camadas de tecnologia, de letramento, né, de como que você aplica a formação em cima de uma construção assim, as cidades, eu fico muito feliz em ver isso e quero participar. Tá? Quero ver como é que eu consigo estar isso somando, levando o estado do Paraná, a cidade, porque hoje eu fui chamado já 2 vezes para compor a equipe do estado. Mas eu falo, eu não vou ser útil aí, eu vou ser mais um. Eu sou muito mais útil em estar na cidade que eu consigo pegar 20, 30, 50 mil pessoas, ali eu consigo fazer a diferença. Ali eu consigo criar acreditações que para eles estavam muito longe. Porque leva-se para cidades pequenas que para você ser uma cidade inteligente, você tem que ter X startups, você tem que ter isso, a educação tem que ser desse tipo. E não, a educação ela tem que ser aonde a gente quer chegar. O que a gente precisa aí que está ali mexendo? E aí começa com um processo cultural. O aculturamento ele é bem difícil. Hoje, por exemplo, em Açaí, a gente aplica já até a ciência comportamental, né? A gente consegue aí que aplicar nudge para poder fazer uma grande gamificação. A gente foi primeiro buscar a individualização das políticas públicas. Eu precisava não só ter políticas públicas, mas individualizá-las. E aí eu fui no Ministério, eu falei, ó, eu queria ter acesso aos dados do GovBR da minha cidade. Ah, não pode. Tem a LGPD, isso tudo. Então eu tive que descer o nível. E hoje a gente individualizou, eu sei quem é quem é Maria, João, José. Então a gente conseguiu fazer no momento, mas a governança, ela é o grande assim, caminho de você construir agendas estratégicas de longo prazo. Excelente. Bom, gente, ficou muito claro o papel da educação na transformação, não digital, mas cultural e social. E, por favor, os prefeitos aí de plantão não é comprar um Wi-Fi, uma lâmpada LED, fazer a telegestão na praça lá, que vocês estão fazendo uma cidade inteligente. Passou longe disso. Cidade inteligente é olhar lá, o mais necessitado, o mais carente, o que ele mais precisa e começar pelo começo, que é o que a gente discutiu aqui hoje, que é a educação. Queria agradecer muito pelo painel riquíssimo, foi uma delícia conversar aqui com vocês e agradeço aí a plateia pela presença. Muito obrigado a todos e boa tarde.